Então, Alexandre, seja muito bem-vindo e que a espiritualidade possa te iluminar. Obrigado. Muito bom. Gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, estudando o Evangelho, podendo assimilar um pouquinho mais esses ensinamentos, porque nós estamos ainda, no momento atual, na Terra, muito fracos de Evangelho, porque nós ainda não estamos nos esforçando o suficiente. É por isso que a espiritualidade sempre, de alguma maneira, busca chamar a nossa atenção para que nós possamos acordar para a vida, acordar para o trabalho, acordar para o estudo, acordar para a religiosidade e, consequentemente, entender que tudo isso deve ser direcionado para o nosso semelhante. E é por isso, então, que nós estamos aqui, buscando compreender um pouquinho mais essa doutrina que busca nos acordar para essa realidade. E aqui, né, antes, lá na casa espírita Allan Kardec, agora nós estamos online, porque de alguma forma nós precisamos, nem que seja virtual, buscar esses corações que estão aflitos, principalmente no momento atual. Se antes deste momento nós já nos encontrávamos em situações, às vezes até de desespero, de depressão, de tristeza perante a realidade terrena, agora com a pandemia, então, isso parece que aumenta um pouquinho e até assusta muitos. Mas a partir do momento que nós entendemos uma coisa, e é para isso que o Espiritismo veio, para nos lembrar do Cristo, para nos lembrar de seus ensinamentos, no qual ele vem nos dizer: eu e o Pai somos um só. E ele pede então: tenham fé em Deus. Olha só, tenham fé em Deus. E isso está faltando muito nos tempos atuais. Está faltando fé em Deus. Porque a partir do momento que nós, que estamos, seres humanos, buscando o progresso espiritual no meio material, a partir do momento que nós buscarmos realmente essa fé do tamanho de um grão de mostarda que é o Cristo, que o Cristo nos pede, já seria o suficiente para nós então arregaçarmos as mangas e mesmo nesses momentos até de isolamento, fazer a nossa parte, buscar entender o outro, buscar ajudar o outro, porque é para isso principalmente que vem essas pandemias, essas dificuldades, para que nós lembremos que o outro passa por dificuldades, que o outro adoece, que o outro passa muitas vezes fome, frio, dificuldades de alojamento. E cabe quem? A nós que temos condições, nem que seja de direcionar até ele, visitar ele, ter uma conversa amiga, não importa. O mínimo que nós pudermos fazer ainda será muito, desde que nós o façamos, desde que nós possamos despertar. Mas esse despertar ele não é fácil. E por que ele não é fácil? Porque nós que estamos na Terra confundimos felicidade com sensações. Então, para nós, felicidade são as sensações que nós temos no mundo, são os prazeres terrenos, os prazeres, digamos assim, da porta larga que o Cristo chama atenção, né? Só que nós devemos entender que tudo à nossa volta, tudo que nos rodeia, todos os talentos que nós temos, que nos são emprestados, todas as aptidões que conseguimos adquirir, tudo isso é graças ao quê? Aos recursos que primeiramente Deus nos dá para estudar nessas escolas magníficas pelas quais nós passamos. No nosso caso, estamos na Terra. E aí então, se nós nos colocássemos como alunos de verdade, conhecendo essa ideia como muitos conhecem quando estão na faculdade, seria mais fácil, seria menos dolorido. Não teríamos sofrimento, mas nós temos sofrimento, tal qual aqueles alunos preguiçosos de cursos ou de faculdades que dizem assim: como eu sofro naquela faculdade. Tem aqueles alunos que são preguiçosos e não se esforçam o suficiente, então quando estão na faculdade ou em cursos dizem assim: mas como eu sofro aqui. É da mesma maneira nós que ainda não entendemos o que significa Deus para nós.
Nós ainda não entendemos. E é por isso que nós estamos dizendo o tempo inteiro como eu sofro neste mundo, como eu passo por dificuldades. Ninguém me entende, ninguém sofre mais do que eu. É o que nós costumamos dizer. Simplesmente vitimismos é o que nós fazemos. Mas a partir do momento que o ser abraça a religiosidade, é nisso que a doutrina espírita foca principalmente, em nos chamar para a espiritualidade trabalhando a religiosidade. Não tem outra forma. Por mais que muitos acreditam que a religião é castradora, né? Porém, a gente tem a doutrina espírita como uma religião, apesar dela não ser exatamente, mas ter o aspecto. Mas nós a temos como uma religião porque acreditamos nela a verdadeira religião. Porque ela vem direto dos espíritos e não dos homens. E não essa religião que nós conhecemos lá atrás, que tem prejudicado muito a imagem do Cristo. Nós sabemos disso. E ainda até nos tempos atuais. É por isso que muitos desanimam da religiosidade ou da religião propriamente dita, porque ela é exploradora. Mas a doutrina espírita vem mudar esse paradigma, vem trazer uma outra realidade e, consequentemente, será a única realidade lá na frente. A da espiritualidade, a essa religiosidade verdadeira, que não explora, como nós encontramos na doutrina espírita, no qual ela vem nos dizer que a doutrina espírita não será bem a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Quer dizer, todas as religiões estarão congregadas à doutrina espírita, estarão falando a mesma língua, estarão falando da imortalidade da vida, estarão falando da reencarnação, do progresso espiritual, da lei de justiça, de amor e de caridade. Então, consequentemente, isso trará sim uma nova era, que é o que nós esperamos. Mas essa nova era depende dos trabalhadores de agora, os chamados trabalhadores da última hora. Cabe a nós que estamos neste momento, agora de reflexão pura, principalmente por causa da pandemia, que faz com que realmente a gente pare, mesmo muitos não tendo condições financeiras para isso, mas é necessário, nem que a pessoa precise sair do seu orgulho e peça ajuda, né? Mas é necessário essa reflexão para que nós consigamos observar melhor a nossa volta, entender melhor a nossa volta. E é isso que o Cristo vem fazer. Com calma, brandura, mansividade, ele vem chegando devagar para tocar os nossos corações, tal qual ele toca, tão mansinho, ali quando ele está com Simeão, onde que Simeão acredita, quando, né, lá no templo, que eles levaram o menino Jesus ainda bebê para ser ali batizado, e então Simeão sai correndo e vê aquela criança, e percebe ali, então, o Messias. E ele pergunta para ele, para um bebê, né, por que ele não veio no meio dos poderosos, no meio dos Césares, mas veio então numa manjedoura, veio na simplicidade, filho de um carpinteiro, como que é isso? Né? Mas aí então o Cristo, bebezinho ainda, mas nós sabemos ali que de alguma maneira consciente da realidade à sua volta e consciente também da pergunta de Simeão, ele vai então e toca e dá algumas pancadinhas no coração ali de Simeão, respondendo. Mas é lógico que Simeão não entendeu a resposta, né? E talvez ele tenha ficado até um pouco triste por achar assim, meu Deus do céu, não sei se isso vai dar certo, ele deve ter pensado, né? Mas Cristo sabia, vai dar certo, com muito sofrimento, mas vai dar certo. Vai ser daqui a milênios, mas vão entender, vão compreender, vão bater a porta e ela vai se abrir. Eles vão observar que é necessário, então, pedir para conseguir obter. E principalmente, o que nós não fazemos? E nos entregamos ao desespero. E é o que o Espiritismo vem chamar a atenção. Para que nós entendamos que nós precisamos nos ajudar. Nós precisamos trilhar o nosso caminho. Nós precisamos moldar a nossa estrada, consequentemente embelezando-a com o nosso trabalho, com o nosso estudo, com a nossa força de vontade
com a nossa coragem de fazer a diferença, buscando transformar mais o nosso interior, buscando, se for necessário, criticar mais o eu do que o outro, que é o que nos tempos atuais está certo que, pela visão que muitos têm, que observam a nossa volta, vão dizer assim: na Terra, então, sempre existiu e existe a luta do bem e do mal. De certa forma, exteriormente, realmente parece que dá essa visão, né? Que é a luta do bem contra o mal. E nós vemos em todos os países, países que já estão um pouquinho melhores, menos corruptos, outros mais corruptos, outros ainda reina a fome, outros ainda reina a guerra, né? E nós vemos o nosso país também passando por tantas tribulações, pandemia, política, educacional, entre tantas outras coisas que estamos passando neste momento. E nós vemos ali, parece que dois lados travando uma guerra. Faz parte. É necessário que seja assim, para depois futuramente ter o entendimento. É preciso primeiramente erros, é preciso primeiramente críticas, para que depois venham os acertos. Então é preciso que tenham dois lados, para que um perceba o outro lado, para que um pense um pouquinho no outro lado também, né? Mas esse pensamento que nós fazemos, às vezes, do outro lado, é só quando a gente está entre quatro paredes. Né? Porque quando a gente está à frente do outro, a gente bate ali de pé junto e diz: o meu lado está certo, eu estou com a verdade, é isso ou aquilo, é a minha religião, é o meu time, é o meu lado político, é isso, é aquilo, que nós ainda estamos naquela coisa do ego, né? Ainda acreditando que o nosso lado é o verdadeiro, a nossa opinião é verdadeira, ou tanto que falta o respeito. Assim que o outro fala alguma coisa diferente do que nós acreditamos, a gente já prepara a espada, né? E parte para cima, né? Com críticas destrutivas, nunca produtivas. É o que nós fazemos. É o meu lado que está certo, o meu lado político, o meu time, é a minha profissão, entre tantas outras coisas. O Evangelho vem nos ensinar a pensar primeiro no outro. Pensar no outro como eu gostaria que pensasse em mim. A valorizar o outro como eu gostaria de ser valorizado. A respeitar os direitos do outro como eu gostaria que os meus direitos fossem respeitados. A amar o outro, valorizar o outro, acreditar no outro como eu gostaria que fizessem para comigo. É isso que o Cristo veio nos ensinar. E ainda assim, nós ainda temos essa dificuldade. É natural. Somos tão imperfeitos ainda. Então Cristo nos ajuda com mais um parâmetro. Ele vem nos dizer assim: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então olha só, todos nós sabemos da passagem do Cristo. Todos nós já lemos o Evangelho na Bíblia ou temos as suas passagens aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, entre várias passagens de várias literaturas de Chico Xavier. Né? Eu, por exemplo, lá no meu Facebook, essas mensagens são públicas. Então, quem quiser, basta digitar lá Alexandre José, né? E eu sempre coloco, principalmente, todos os dias, como um bom dia, eu tiro de algum livro do Chico Xavier um texto e eu faço a narração dele. Ainda tem um videozinho do lado com a narração. Tá? Para quê? Esses conteúdos, eles são tão interessantes que se todo dia nós estivermos lendo um trechinho, ouvindo um pouquinho destes, que é o que eu busco fazer, a gente vai se alimentando de palavras de vida eterna, palavras da espiritualidade, ensinamentos evangélicos, que eles vão, então, aqui, entrando em nossos corações frios e egoístas, tão apegados ainda, tão orgulhosos ainda, mas eles vão se adentrando devagar. E, em alguns momentos, nós vamos tendo, então, momentos de bondade. E com o tempo, se Deus quiser, ainda nessa encarnação ou nas seguintes, nós já vamos sendo mais bondosos, nós já vamos estando mais próximos de Deus. Mas porque nós estamos nos alimentando de palavras de vida eterna. Assim como, a partir do momento que nós entendemos que é necessário cuidar bem do corpo físico, que é necessário ter a nossa higiene,
ter uma boa alimentação, nós vamos percebendo também que nós precisamos alimentar o nosso espírito. Nós precisamos alimentá-lo de coisas boas. Não é de coisas que nós estamos, muitas vezes, deixamos de ler um livro bacana da religião da qual nós nos afinizamos e perdemos tempos, muitas vezes, com programações improdutivas, que só pregam o ódio, que só pregam traição, que só pregam a ingratidão. Estamos lá, hipnotizados, na frente da televisão. Sendo que nós poderíamos escolher programas melhores e, se porventura não tiver, nós temos um manancial de livros que estão para nos orientar, que Chico Xavier lutou para trazer, foi um dos melhores intérpretes da espiritualidade para nós, com mais de 450 obras que nós sabemos, e que eu tenho algumas, outras são virtuais, e que nós também recomendamos para aqueles que porventura não têm o Evangelho segundo o Espiritismo, uma obra que nós devemos ter de cabeceira. Nós devemos ter de cabeceira para aqueles que se adentram à doutrina espírita, que estão começando a acreditar nela, precisam do Evangelho, porque com ele essa pessoa vai fazendo a leitura. O ideal é começar do início. Muitos então começam assim, com leituras aleatórias. É bacana? É. Mas o ideal, na minha opinião, é a pessoa realmente começar do início. Começa, vai devagar, vai lendo item por item, né? E aí então ele chega no final, lá no final é muito bom, porque tem as preces que ele vem nos ensinar, as orações para aqueles que têm dificuldade ainda, né? Em preces. É o último capítulo, Coletânea de Preces Espíritas, o capítulo 28. Tá? Então essa pessoa terminou a leitura, ela volta. Por quê? Até eu, né, que já estou, assim, já tem muitos anos na doutrina espírita, trabalhando com explanações, escuto o Evangelho e leio praticamente todos os dias, entre outras obras. Tem esses áudios que eu faço, que eu distribuo nos grupos de WhatsApp, lá no meu Facebook. Porém, mesmo assim, as pessoas acreditam, sabe de tudo. Lê do engano, não sei nada. Então eu sempre estou recapitulando e sempre, meu Deus, eu não tinha entendido essa parte que eu não tinha visto desse jeito. É assim. Então lá no Google, para quem quiser, pode começar. É bom ter no papel. É bom você ter, né, o Evangelho segundo o Espiritismo assim, o livro. Mas se não tiver, vai lá, tanto na Federação Brasileira, Espírita Brasileira, tem lá em PDF para baixar, quanto também no Google. Basta digitar o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí põe ponto PDF, que já aparece na hora, é um dos primeiros da pesquisa. Aí é só baixar e ler. E vai lendo devagar. Né? Depois, com o tempo, pega o Livro dos Espíritos também, um livro muito interessante, que ali está a base de tudo, né? Que foi principalmente em um momento que Kardec estava desanimado, chega ali uma carta, e junto com o Livro dos Espíritos, uma pessoa havia achado na ponte e ela estava para se suicidar. Naquela época lá de Kardec, quando ele estava sendo muito atacado e estava com muitas dificuldades, Kardec, em um momento de desânimo, na sua porta, então, ele encontra uma carta em um livro, no qual ali tinha a testemunha de um homem, o testemunho de um homem que havia achado aquele Livro dos Espíritos, ali jogado perto de uma ponte. E ele estava para se suicidar, desanimado e desesperado perante a vida. Mas antes disso, de repente, um livro. Ele para e começa a ler. Né? E faz tempo que eu li esse texto, está aqui, eu não me lembro direito, mas me parece que ele passou a noite inteira lendo. E a partir do momento, então, ele acredita, confia naquilo que leu e desiste de, então, perder a vida ali. Tá? E é isso que esses livros fazem. Eles nos acordam, eles nos despertam, eles acordam aquele espírito imortal que está morto aqui, só pensando nas coisas terrenas, só pensando nos prazeres terrenos, esquecendo que é um espírito imortal que veio nessa terra para evoluir, que veio nessa terra
para ser sim um ser melhor do que é hoje. E isso nós só vamos conseguindo quando nós vamos fazendo aquela transformação moral. É no dia a dia. É buscando aquele conhece a ti mesmo, aquele entendimento de que o que eu tenho de vícios? O que eu tenho de virtudes? O que eu posso fazer para diminuir os meus vícios? O que eu posso fazer para aumentar as minhas virtudes? Sou apegado às coisas? Lógico, todos nós somos. Somos apegados aos bichinhos que nós temos, somos apegados aos cônjuges, aos filhos, à profissão, às coisas materiais, somos apegados aos prazeres temporais, aos poderes temporais. Todos nós ainda somos, tão imperfeitos ainda. Mas nós temos aqui na Terra um irmão maior, que não veio destruir nenhuma lei anterior de Moisés, ele veio simplesmente complementar, adicionar. Sem dizer que todo esse conteúdo que nós já temos de evangelização, desde quando nós nos conhecemos por gente nessa terra, há milênios atrás, foi enviado por ele. Ele que está mandando os seus missionários, desde lá atrás até nos tempos atuais, como um Chico Xavier da vida, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Martin Luther King, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, lá atrás então Moisés, Sócrates, Patrão, nossa, até esqueci o nome do discípulo do Sócrates, e entre tantos outros que vieram para nos auxiliar, que vieram para nos acordar, irmãos que porventura são mais conhecedores e também ainda estão aprendendo, já são espíritos bons, mas não são como Cristo ainda. E estão, muitos deles aí ainda. Né? João Batista, que veio lá atrás, o nosso Elias, que também nos mostrou que até mesmo espíritos bons ainda precisam provar alguma coisa ou espiar alguma coisa, como nós vemos o caso lá, no qual, como Elias, ele comete ali alguns erros, principalmente mandando matar os 450 sacerdotes de outro Deus. Na história de Elias, está lá em 1 Reis, lá na Bíblia. Ao invés dele perdoar aqueles sacerdotes que acreditavam em outro Deus, ele simplesmente manda decapitá-los. E nós sabemos como que João Batista morreu. Ali, depois que ele veio, a mando do Cristo, precedeu-o, depois de cumprir a sua missão, aonde que ele diz para os seus discípulos, agora ele precisa crescer e eu diminuir. Ele então se entrega ao seu destino, sendo decapitado, tendo também de passar pela lei que nós conhecemos de ação e reação, causa e efeito, que vem nos ensinar que nós devemos fazer ao outro o que nós gostaríamos que nos fosse feito, que nós devemos fazer o máximo de bem possível, porque é isso que vai voltar para nós. Por que muitos de nós sofrem tanto? Porque muitos de nós aí estão passando por dificuldades extremas, físicas, mentais, amorosas, afetivas, entre tantas outras, passando fome, estão na prisão devido a vários delitos nos quais eles se entregaram. Por que tudo isso? Pelo fato de que nós ainda não entendemos tudo à nossa volta, não entendemos as dificuldades e, ao mesmo tempo, tudo isso são coisas nas quais que se devem a excessos do passado. No fato de que nós estamos nessa terra, muitas vezes, buscando as coisas do mundo, passamos por cima dos outros. Somos ingratos, prejudicamos, roubamos, tiramos a existência do ser, levamos vantagem e buscamos enganar. Só que o que nós não sabemos é que os maiores enganados somos nós. Porque aquele que engana está se enganando também. Aquele que rouba está se roubando também. Aquele que trai está se traindo também, cedo ou tarde. É assim que acontece. Porque Deus precisa nos mostrar que o que nós estamos fazendo é errado. E é através das expiações. E é através das dores e aflições. Porém, nós devemos lembrar dos ensinamentos lá do capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. A partir do momento
que muitos de nós passamos por dificuldades e aí a gente vai economizando lá e vai pagando aquela dívida. Vai passando ali muitos anos e vamos pagando aquela dívida. Depois que nós terminamos, não dá um alívio? É a mesma coisa. Nós seremos consolados sim, na vida futura. Porque vamos chegar lá, na espiritualidade, depois de ter passado por tantas dificuldades, e vamos dizer, eu venci. Eu busquei elevar as minhas virtudes, superar os meus vícios. Eu então percebi sim que a maior parte das minhas dificuldades advinham do fato de que eu cometi excessos na existência mesmo na qual eu estava, devo ter cometido. Então vamos lá, como eu estava dizendo, a lei de ação e reação, causa e efeito. Se não passássemos por expiações, a vida poderia ser mais branda para todos nós. Mas por que passamos por expiações? Para aqueles que ainda não sabem o que são expiações, são essas dificuldades mais amargas, diferente de obstáculos que temos na vida. Obstáculos são aqueles que nós conseguimos superar a curto ou a longo prazo, mas a gente vai lá e supera. E na maior parte das vezes a gente não se desespera, a gente vai e consegue. Seja alguma doença, alguma dificuldade física, profissional, afetiva, amorosa, financeira, né? Mas a gente vai lá e supera. São obstáculos da vida, são as provações, né? Com os filhos, muitas vezes a ingratidão deles, né? Que a gente passa nessa vida. Mas aí então a gente também supera. A gente busca melhorar a educação que estamos dando para eles, entre outras coisas, né? Mas sempre tem aquelas dificuldades mais amargas, perdas afetivas, perdas amorosas, perdas financeiras, perdas físicas, às vezes um acidente trágico, uma doença trágica. Ou às vezes o ser já nasce com a expiação, como é o caso de muitos que nascem órfãos e ficam se arrastando por causa disso a vida inteira, reclamando a vida inteira porque nasceu órfão. Aqueles que já nasceram com alguma doença física, aqueles que já nasceram em dificuldades financeiras extremas e passam por isso a vida inteira. Olha só, então sim, tem as expiações, mas a maior parte delas advém de nós. Advém pelo fato de que nós fizemos outros passarem por dificuldades semelhantes. E é por isso então que Deus faz com que passemos por essas dores. Porém, dores que são umas bênçãos a nós que somos os seus eleitos, nos quais Ele não nos joga no inferno eterno, onde que foi pregado, ainda é pregado até nos tempos atuais, as penas eternas. Nós sabemos que isso não existe. Por quê? Porque não condiz com Deus justo e amoroso. Pensa bem então, aquele filho que foi um filho bondoso, mas a mãe cometeu um delito. E aí, então, de repente, a mãe vai para o inferno, né? E como que esse filho fica? Nossa, minha mãe está lá no inferno, eu estou aqui no céu. Olha que beleza, né? Olha só. Ou o inverso. A mãe, então, busca ser sempre amorosa com seus filhos, mas um destes, porventura, cai no crime, rouba, tira a vida dos outros, acaba preso, e pela lei de Deus, perante essa religiosidade equivocada, ele então tem de ir para o inferno eterno. Né? Será que vai ser uma beleza assim essa mãe, quando ela chegar lá no céu, e sempre lembrar, nossa, mas que coisa boa, né? Eu estou no céu, ah, mas meu filho está no inferno, ah, mas paciência, né? Eu que quis assim, olha só, Deus é justo, né? Será que isso seria mesmo um Deus justo? Eu acredito que não. Mas antes de continuar, eu separei um texto aqui do livro Palavras de Vida Eterna, tá? No qual vem nos dizer, principalmente nessa época, se nós entrarmos lá então nas redes sociais, nós vamos ver uma guerra, cultura do ódio, desejando morte dos outros, desejando morte de políticos, aquela briga toda, não, na pandemia tem de fazer assim, tem de fazer assado. Nós temos de orar mais, nós temos de auxiliar mais, acreditar mais em Deus, ter mais fé em Deus de verdade, acreditar mais nele de verdade, buscar na religiosidade, superar as nossas dúvidas, porque a partir do momento que com a religiosidade superamos as nossas dúvidas,
nós entramos em menos desespero no dia a dia perante as dificuldades. Porque aí, agora, com mais fé em Deus, confiando sempre nele, pode vir as dificuldades que forem. Posso passar dificuldade financeira, física, afetiva, amorosa, seja o que for, eu enfrento e eu busco superar, porque eu sei que Deus está do meu lado. E se Ele está mandando essas dificuldades é porque Ele confia no seu Filho e sabe que Ele será capaz de suportar e vencer se Ele se esforçar de verdade e se Ele se concentrar e estiver sincronizado com o Pai e principalmente com o Cristo, que quem está intermediando para nós todos os ensinamentos de Deus é o Cristo, é o nosso governador, nosso modelo e guia da humanidade. Pacifiquemos. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, Jesus. Não adianta estender a guerra nervosa. A contradita esperar-te-á em cada canto, porque a paz é fundamento da lei de Deus. Observa as catástrofes que vão passando. Vezes sem conta, o ser humano faz-se o lobo do próprio ser humano, destruindo o campo terrestre. Mas Deus, em silêncio, determina que a erva cubra de novo o solo, colocando a flor na erva e formando a fruta no corpo da própria flor. Vulcões arruinam extensas regiões, mas Deus restaura as paisagens dilaceradas. Maremotos varrem cidades, mas Deus indica-lhes outro lugar e ressurgem mais belas. Terremotos trazem calamidades, aqui e ali, mas Deus reajusta a fisionomia do globo. Moléstias estranhas devastam populações inteiras, mas Deus inspira a cabeça de cientistas abnegados e liquida as epidemias. Tempestades, de quando em quando, sacodem largas faixas da terra, mas Deus, pelas forças da natureza, faz o reequilíbrio de tudo. Não te entregues ao pessimismo em circunstância alguma. Tudo pode ser, agora, diante de ti, aflição e convulsão. Contudo, tranquiliza a vida em torno, quando puderes, porque a paz chegará pelas mãos de Deus. Olha só que interessante. Então, que nós possamos sempre buscar a liberdade. E a liberdade, ela só é conseguida quando caminhamos para o bem, quando nos aproximamos de Deus. E nós perdemos a liberdade, literalmente falando, quando nos afastamos dele. Vamos então, todos nós, confiar um pouco mais na religiosidade, na espiritualidade e tê-la em nossas casas, com o Evangelho no lar. Naqueles momentos de dificuldade, vamos pegar e fazer uma leitura e vamos fazer as nossas orações, confiando sempre em Deus, acreditando sempre em Deus e em nós mesmos, que nós vamos conseguir. Vamos elevar as nossas mentes ao nosso Senhor Deus Pai e agradecer mais uma vez essa bendita oportunidade de todos nós que estamos aqui estudando o Evangelho. Que nós possamos de coração buscar entender essas palavras de vida eterna que estão para nos despertar em nossos caminhos, em nossas estradas, com os nossos parentes, com os nossos amigos, em nossas vidas, nas nossas profissões, com os nossos colegas de trabalho e principalmente com toda a comunidade na qual nós estamos inseridos, porque nós, filhos de Deus, estamos para transformar o mundo para melhor. E quando nós temos noção disso, é mais gratificante, é mais prazeroso para todos nós. Que todos aqueles, que a espiritualidade possa estar por todos aqueles que estão acamados, que estão desesperados, que estão chorosos, que estão em suas dificuldades, nas suas confusões cotidianas, que a espiritualidade possa nos acalentar
possa conversar conosco e nos intuir para que possamos encontrar as melhores soluções possíveis. Para todos aqueles que colocaram a água para fluidificar, que essa mesma espiritualidade amiga possa ali colocar o remedinho necessário para cada um destes que confiam na espiritualidade, que acreditam em Deus, que acreditam que pode melhorar no seu dia a dia e que acreditam nessa sincronia com o nosso anjo da guarda, com os espíritos amigos e principalmente Deus no coração de todos. Que assim seja.